Quem faz o que ninguém valoriza, Deus abençoa em dobro. Você já se sentiu incomodado? O Espírito Santo já te incomodou por uma coisa que todo mundo acha normal? Até no meio cristão, talvez você estava no meio ali de pessoas, todo mundo estava achando aquilo normal. Só que o Espírito Santo te mostrou uma coisa diferente. Sabe o que ele quer te dizer? Que não é para você fazer o que todo mundo acha normal. Não é para você fazer o que todo mundo faz. Você precisa fazer aquilo que ninguém valoriza. Deus vai te colocar em lugares que ninguém dá valor, que ninguém enxerga, que só você tem esse propósito. Existe uma coisa chamada personalidade. Existe uma coisa também chamada opinião própria. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele usa a minha vida de um jeito. Deus, ele faz na sua de um jeito. Deus, ele quer te levantar de um jeito. Deus, ele me levanta de outro jeito. A gente, nós, eu e você, a gente é único. Não tem como a gente viver copiando o que as outras pessoas fazem. Eu tenho uma personalidade, você tem outra. Eu falo de um jeito, você fala de outro. Eu me expresso de um jeito, você se expressa de outro. E o que ninguém dá valor, o que ninguém valoriza, o que ninguém enxerga, Deus vai te levantar nisso e vai te abençoar muito mais. O povo que, na palavra de Jeremias, se eu não me engano, é no capítulo 35, vai chamar de os recabitas. É um povo que não bebia vinho, mas na época não era proibido para o povo cristão beber vinho. Não era proibido você beber um vinho. Só que os pais dele tinha ordenado para aquele povo: "Ó, você não vai beber vinho, vocês vão viver só em tendas humildes e não vão colocar o seu coração no dinheiro". Agora como? Como que essas pessoas qual a probabilidade dessas pessoas viverem a maioria dos anos da vida delas desse jeito e Deus tirar elas daquele lugar e colocar e colocar eles entre as pessoas mais importantes daquele tempo. Qual que é a lógica? Qual que é o sentido? Sabe o que isso quer dizer? Que Deus valoriza, que Deus faz, abençoa em dobro, em triplo, aquele que faz o que ninguém valoriza, aquele que faz o que ninguém faz. Tem uma frase que diz assim: "Você quer viver o que ninguém vive, então faça o que ninguém faz". Você quer viver o extraordinário de Deus, você quer ser mais usado, você quer salvar almas, você quer se libertar, você quer salvar outras pessoas, você quer ser diferente. Tenha personalidade, faça aquilo que ele te pede, porque nem tudo o que ele te pede, às vezes, o propósito que ele tem dentro de você, vai ser o que todo mundo faz. Talvez as pessoas vão te chamar de doido, de fanático, talvez elas vão falar que você é uma pessoa que quer se amostrar, talvez elas vão falar, que você está querendo se engrandecer, mas Deus ele quer fazer com você diferente. Você que chegou aqui até esse vídeo, você que está assistindo aqui, eu orei, eu orei antes desse vídeo chegar, eu orei para Deus entregar esse vídeo para a pessoa certa, então você está aqui não é por acaso. Não pense que é qualquer outro vídeo que você clica, assiste, não é um vídeo vazio, é o Espírito Santo que está falando com você. Você mesmo que está me olhando nesse exato momento. E eu quero te falar, Deus não vai te levantar em coisas que todo mundo faz, em coisas, sabe, que todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo faz igual, todo mundo não tem personalidade, todo mundo copia do outro, mas Deus não quer isso para você. Deus ele quer te colocar em uma posição que ninguém valoriza, que ninguém enxerga como valor, e Deus vai te levantar nessa posição. Deus vai te colocar em lugares grandes, mas dentro dessa posição que ninguém dá valor. Ninguém dá valor, ninguém quer fazer aquilo, o que o mundo não valoriza. O que o mundo não valoriza? Você agradecer o prato de comida que você está comendo, o mundo valoriza isso? Não valoriza, porque a maioria deles não fazem. A maioria fala de gratidão e não pratica. Eu não sou daquelas pessoas que fica falando que você tem que fazer e quando sai daqui eu faço diferente. Deus é minha testemunha. O que eu falo eu vivo. Eu não preciso ficar mentindo aqui para ninguém. Eu não preciso ficar copiando vídeo de internet de ninguém. Eu não preciso ficar falando uma coisa que eu não sou. Deus ele é a minha testemunha. Então ele vai te levantar como uma profissão, como uma coisa que ninguém faz, que ninguém valoriza, que ninguém enxerga valor, e ele vai te levantar nisso. O que que o mundo não dá valor também? O mundo não dá valor para Deus. Você dá valor para Deus, você já está fazendo completamente diferente do que o mundo valoriza, porque o mundo, ele quer conforto. O mundo, ele só pensa em dinheiro. As pessoas do mundo
só pensam em homem, só pensa em mulher, mulher só pensa em homem. Ninguém pensa em Deus. A maioria das pessoas não pensam verdadeiramente em Deus. E Deus ele quer te levantar nessas funções que ninguém valoriza. O mundo, ele não valoriza aquilo que é de Deus, mas para você viver o que Deus tem para você, você precisa valorizar o que o mundo não valoriza. Você precisa valorizar a santidade. Você precisa valorizar orar todos os dias. Você precisa fazer diferente do mundo. Se Deus ele quer te levantar como uma pessoa diferente, como que você, vivendo aquilo que o mundo traz, o que o mundo oferece, vai viver aquilo que Deus tem para você? Não tem como. Não tem como Deus te levantar se você faz a mesma coisa que as outras pessoas fazem. Se as outras pessoas gostam de falar da vida dos outros, você vai se meter lá no meio? Se você sabe que Deus quer te levantar como uma pessoa diferente, não faz sentido. Não tem lógica, não tem raciocínio, não tem uma mão de Deus nessa situação. Se você está vendo que todo mundo gosta de ficar criticando, que todo mundo gosta de reclamar, você precisa ser diferente, você precisa cultivar a gratidão. Quando você colocar um prato de comida assim na sua frente, o prato está aqui, ó. Você pega e fecha os seus olhos e agradeça, você já vai estar 90% da população não deve fazer isso, você já vai estar na frente de muita gente, porque Deus, ele vai te enxergar já como uma pessoa diferente, como uma pessoa que agradece pelas pequenas coisas, que reconhece que o pão de cada dia veio da provisão dele. Ninguém reconhece quando você vai acordar, quando você levanta da sua cama, você está dormindo, aí você levanta. Ninguém agradece pelo dia quando começa. Você já vai estar fazendo aquilo que ninguém valoriza. Isso é a profissão. Se você colocou na sua cabeça que a profissão que eu estou falando é uma profissão de trabalho, é uma profissão ainda que não existe, que ninguém valoriza, como talvez uma coisa que o mundo menospreze, mas você não entendeu o que Deus quer te dizer. Deus quer te dizer que você precisa fazer aquilo que ninguém valoriza, que você precisa viver na santidade, que você precisa se humilhar todos os dias, que você precisa buscar, que você precisa agradar a vontade dele. Se você sabe que o mundo, as pessoas que estão no mundo, sempre ligam para a opinião das outras pessoas, você precisa ser diferente. Se o mundo gosta de elogio, você precisa ser diferente. Se o mundo gosta de conforto, você precisa ser diferente. Você precisa fazer aquilo que ninguém valoriza, que é agradar os olhos de Deus. O homem valoriza agradar o homem. O homem valoriza se amostrar para alguma mulher. O homem valoriza, só atividade sexual. A mulher só valoriza o homem que tem dinheiro. A mulher só valoriza o homem que tem carro. Você precisa ser diferente, você foi chamada para ser diferente, você foi chamado para ser diferente, não faz sentido você seguir o que as outras pessoas fazem. A maioria das pessoas vive na mediocridade porque segue o que todo mundo faz, porque não tem opinião própria, porque não estuda a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz assim: "Conheceis a verdade e a verdade vos libertará". O que é a verdade? É a palavra de Deus. Tudo o que saiu da boca de Deus, tudo o que foi inspirada pelo Espírito Santo está dentro da Bíblia. Você tem a oportunidade hoje de ler a Bíblia. Quem sabe daqui a alguns anos, quem sabe daqui a alguns meses, será que não vai, na Coreia do Norte, por exemplo, eu não sei se é verdade, eu já ouvi essa notícia, mas eu quero te falar, talvez seja uma meia verdade. Lá é proibido de você entrar com uma Bíblia na mão. E no Brasil? No Brasil você tem a oportunidade. Eu tenho a oportunidade de falar de Deus. Tem países que isso não é permitido. Então eu sou grato. Eu valorizo o que o mundo não valoriza. Imagina se eu não tiver mais a oportunidade, que talvez vai chegar um tempo de eu não ter mais a oportunidade de falar com você. E como que você vai fazer? Como que você vai se virar? Você precisa ter uma vida de santidade, porque os dias são maus. O mal está chegando, o mal está se aproximando da gente, está se encurtando sobre a terra. O mal ele faz assim, ele vai se aproximando até encurralar e não ter para onde correr. Vai chegar os dias maus, vai chegar os dias em que ninguém mais vai poder ouvir a palavra de Deus. Ninguém mais vai poder ouvir conselhos, só vai existir pessoas tolas, ignorantes, pessoas que valorizam só o que o mundo valoriza, pessoas que não valorizam a santidade, não valorizam as coisas de Deus.
Os recabitas, eles não tomavam vinho, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo não tendo algum problema, o pai deles ordenou e Deus se agradou deles. Não era por conta que o vinho era proibido, mas por conta da obediência. A questão aqui não é o vinho, a questão é a obediência. Se Deus fala para você, você não vai mais usar uma caneta de escrever. Todo mundo todo mundo usa uma caneta, e qual que é o problema de você ler uma caneta? Mas se seu pai, o Deus que te criou, pede isso, você vai questionar? Só porque todo mundo faz, você vai fazer? Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Você está entendendo o que Deus está querendo falar com você? Eu espero que você tenha se despertado e que você foque na sua vida espiritual, porque os dias que vão vir não vão ser nada fáceis. Sabe, nem eu sabia disso, mas agora eu tô, sabe por quê? Deus ele me revela as coisas nesse vídeo, eu vou falando e eu mesmo vou escutando o que eu vou falando. Ou seja, quando eu vou começar algum vídeo aqui para vocês, o Espírito Santo ele toma a minha vida. E quando eu falo, eu escuto e levo para minha vida, eu falo: "Meu Deus, vai acontecer isso. Meu Deus, isso é verdade, eu preciso me renovar, eu preciso me espiritualizar mais, eu preciso buscar mais". Toma cuidado, porque os dias são maus. Vai chegar o dia que você não vai mais ter a oportunidade, assim como eu. Então escuta aqui o que eu estou te falando, leva isso a sério, espiritualiza a sua vida, faz o que o mundo não valoriza, faz o que o mundo não faz. Toma uma decisão, porque Deus ele quer te levantar, Deus quer fazer coisas grandes, Deus está levantando pessoas nesse mundo como nunca foi levantado antes. Por quê? Porque os dias são maus, o tempo está se acabando, Deus e Jesus está voltando. A terra está se escurecendo da maldade do mundo. Eu espero que isso tenha falado com você. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, eu espero que você deixe o like aqui embaixo, que você se inscreva nesse canal, que se você puder também compartilhar o vídeo para alguma pessoa, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram. Lá eu posto minha rotina, leitura da Bíblia, leitura de outros livros. E eu espero que Deus tenha tocado no seu coração e que você tome uma decisão hoje. Deus te abençoe.